Hoje a nossa aula vai ser basicamente só de redação. Eu vou falar pra vocês da sacanagem que a CESP fez com vocês, tá? Houve uma sacanagem pra esse edital, já vou falar. Porque eles mudaram praticamente tudo nas regras de dissertação deles para esse edital. Praticamente tudo. Então, quem estava estudando baseado em algumas regras de editais de outros concursos do CESP, esquece. Tudo zero. Claro, estruturalmente falando não muda nada, mas eu digo a forma como eles vão cobrar essa redação é totalmente nova. Tá difícil até de eu falar qual que vai ser o tema em específico, tá? Porque como eles mudaram, eu tô até com medo. Porque quando eles colocam assim, lá no edital, tema relacionado à ordem pública, eles querem falar, pode ser qualquer coisa, e no final vai estar escrito ordem pública. Então, tipo assim, ó, pode ser a questão do meio ambiente e como isso afeta a ordem pública. A questão das pessoas com necessidades especiais e como isso afeta a ordem pública. A questão do voto consciente e como isso afeta a ordem pública. A questão da juventude na política e como isso afeta a ordem pública. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, não sei. Vamos ver. Quando estiver mais próximo da data da prova, eu vou começando a direcionar vocês para temas específicos daí, tá? Por enquanto tá cedo. Eu tenho uma coisa no meu coração que vai ser algo envolvendo PCD. Eu tô com esse negócio no meu coração. Mas vamos ver, tá cedo pra falar. Bombeiro também. Uma dúvida que a gente estava ali. Eles podem pegar os temas relacionados a atualidades até o dia da inscrição ou até o último dia Até o dia do lançamento do edital. do lançamento? Ou seja, 10 dias atrás. Foi de 10 dias mais ou menos, né? É. Tanto que isso é até um truque que eu já falei em outras turmas. Quer saber o que vai cair na redação? Olha o que estava em voga em notícia naquela semana da saída do edital. Porque normalmente é aquilo ali. Né? E um outro detalhe, eu estava conversando hoje com as meninas ali, com a Duda e com a Novak. Nunca temas que ainda não transitaram em julgado. Nunca. Por exemplo, elas estavam falando que agora está rolando a lei das fake news, né? Está sendo feita alteração legal dentro dessa lei para poder ser publicado nos próximos dias. Muito provavelmente não vai ser esse o tema. Muito provavelmente. Por quê? Porque ainda não transitou. Eles ainda estão falando sobre ele. Está muito em cima, né? Então provavelmente vai ser um tema. Eu diria que é um tema que estava em voga em abril, comecinho desse mês, alguma coisa ali. Tá? Nesse estilo. Vamos ver se eu estou liberado? Daí a gente começa. Porque hoje vai ser só redação praticamente o nosso assunto. Creio que não estou liberado. Quem está lá em cima será no céu para me liberar hoje? É o Haas? É a Novak? É a Duda? É a Wolf? Não sei. Só mandem assim, posso ou não posso? Eu aqui estou tudo certo. Não, não, mas tá vindo. Ok, mais um minutinho. Eu fazia 15 dias que eu não ia na academia. Hoje eu fui, eu não consigo erguer o braço direito mais do que aqui. Nossa, mãe de Deus, que coisa insuportável. Aqui, esse aqui eu tô todo dolorido aqui. O braço esquerdo, a minha esposa que tava dando risada. Ela falou que eu tava pegando o prato pra gente tomar café agora, parecia que eu tava tocando pandeiro com o prato. Eu tava assim, ó. Pra soltar o prato. De acho! E eu sou canhoto, na hora que eu for escrever hoje aqui vai estar levemente. Nossa senhora, nunca fiquem tanto tempo assim, tá? Sem ir na academia, pelo amor de Deus. Opa. Opa, opa. Bom. Então, meu povo, minha pova, boa noite pra vocês. Alguns rostinhos novos que eu não conhecia antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor William, mais conhecido como professor Will. Vou estar trabalhando com vocês língua portuguesa e redação, tanto nessa turma do semi-extensivo quanto na turma do reta final, certo? Estamos tanto no semi-extensivo como na reta final. As duas turmas estão do mesmo jeito, né? Desesperadas. Porque estamos agora finalmente já com o edital em mãos e o dia da prova está chegando, certo, gente? Então é o seguinte. O pessoal das antigas já sabe, só reforçando para o pessoal novo, o meu objetivo aqui com vocês é apenas unicamente um, fazer vocês perderem o nojo da língua portuguesa. Porque português, a grande maioria de nós já sabe a parte básica, só que como a gente aprendeu de uma forma extremamente odiosa lá na época da escola, a gente tem raiva do português, certo? Então a gente vai perder esse nojo do português, vai perder essa raiva do português, vai aprender a escrever direito e principalmente vai aprender a escrever focado naquilo que a banca pede. Certo, minha gente?
Como eu já tinha informado para algumas pessoas, até já tinha lançado lá para as meninas poderem colocar no grupo para vocês, hoje a nossa aula não será de português. Hoje a nossa aula será de redação, certo? Vamos falar de redação hoje. Semana que vem voltamos para o português e daqui umas 2 ou 3 semanas eu volto de novo a falar de redação, certo? Não vamos ter tantas aulas de redação assim, até porque redação é treino. Então eu vou passar a parte estrutural para vocês vão treinar como se não houvesse amanhã, vão trazer para mim as redações que vocês fizerem, eu não durmo mesmo à noite, vou corrigir durante a madrugada e trago de volta para vocês no outro dia. Belezinha? Já vou avisando uma coisa para vocês. Todos vocês, a partir do momento que começa o curso, têm direito a fazer quantas redações quiserem e trazer para eu corrigir, certo? Vocês têm esse direito. Eu normalmente estou demorando uns 10 dias para devolver, tá? Então, o conselho que eu dou para vocês é que façam pelo menos uma por semana. Uma por semana tá bom. Ah, professor, mas agora eu não sei nem começar. Vai do jeito que tu sabe. Depois a gente vai começar a ver estrutura para melhorar a coisa. Começa do jeito que você sabe. Beleza? E depois a gente vai conversando, a gente vai começando a melhorar esse rolê. E eu sempre dou dicas quando vocês trazem as redações de vocês, da onde você pode melhorar, da onde que você tem que ajeitar, para poder ficar redondinha essa tua nota. Beleza? Ok. Pessoal que estava ali no começo, eu já tinha falado para eles. Pessoal que chegou agora, eu vou falar. A CESP está de sacanagem com essa redação no edital de vocês. Está completamente de sacanagem. Por quê? Porque a desgraçada dessa banca, ela resolveu mudar a fórmula de cálculo e a fórmula de cobrança da redação justamente para o edital de vocês. Quem já fez PM das outras vezes sabe como a Sebrasp é, ou quem já fez alguma prova da CESP e da Sebrasp. Como que eles faziam? Eles iam colocar um tema. Ai, tá foda. Hoje tá foda. Academia. E esse tema ia ser dividido em 3 tópicos. Certo? Esse tema ia ser dividido em 3 tópicos. Então, por exemplo, digamos que o tema fosse como foi para o pessoal da PM da Bahia, que teve a prova, salvo engano, em 2021. O tema lá foi a questão do Black Lives Matter. Vidas negras importam. E posso deixar vocês bem tranquilos? Lá no edital estava escrito assim, qualquer tema envolvendo ordem pública. E caiu Black Lives Matter. Falei, não adianta de bosta nenhuma eles colocarem ordem pública lá no edital. Aí tinha Black Lives Matter, tinha o tema, e eles subdividiram em 3 tópicos. O tópico número 1 era para você falar sobre racismo na polícia. Racismo na polícia. O número 2 era racismo cultural. Certo? E o número 3 era sobre a questão de como esse racismo afeta a sociedade. Era um pouco mais extenso, mas eu estou dando uma resumida. Afeta a sociedade. Certo? E além desses 3 tópicos, você ia ter uma 4ª nota, que era ortografia. Certo? E aí, como que eles faziam? A redação valia 30 pontos ao total, certo? 30 pontos. O primeiro tópico, que era o tópico mais importante, eles davam 12 pontos para ele, se você escrevesse ele redondinho, certo? Para o racismo cultural, eles davam 10 pontos. Para o racismo, como ele afeta na sociedade, eles davam 6 pontos. E os outros 4 pontos que faltavam eram na ortografia. Beleza? Era assim o cálculo. Aí o que você tinha que fazer? Como já tinha os tópicos, era só você fazer uma introdução na tua redação e os outros parágrafos você ia falar cada um sobre um tópico. Parágrafo 2, racismo na polícia. Parágrafo 3, racismo cultural. Parágrafo 4, como o racismo afeta a sociedade e a cultura. Fácil. Ortografia, você cuidava em todos os parágrafos. Redondinho. Perfeito. O que a Sebrasp fez? Abandonou esse cálculo. Não é mais assim. Certo? Para a prova de vocês, esqueçam isso. Se você já leu o edital, e já vou dar uma mijada em todo mundo que não leu, leia o edital. Ah, precisa ler? Mas é óbvio que precisa, meu parça. Tem que ler o edital de ponta a ponta, para você saber de verdade o que a banca vai te cobrar, tá? Tem que ler. Quem já leu o edital, sabe que a redação, o cálculo dela é isso aqui. Nota final, que vai ser igual a nota menos. Aí eles fizeram esse rolê aqui, 1 menos E. Eita, que o meu E tá bravo hoje. E dividido por... qual que foi a letra que eles usaram, que eu não lembro de cabeça agora? Acho que foi L, se eu não me engano.
Fizeram um cálculo todo bobão, todo esquisito, que a gente não entendia nada. Eu fiz a minha versão, tá? A minha versão resumidinha, que é bem mais fácil. A nota final vai ser igual a nota da redação menos erros dividido por linhas. Nota da redação menos erros dividido por linhas. Tá? Eu fiz o dividido igual de Excel, né? Desculpa, gente. Vamos fazer bonitinho. O Sandro me dá uma voadeira se eu faço desse jeito aqui. Erros dividido por linhas. Como que é o cálculo, então? Não tem mais a divisão de tópicos. A sua prova, a sua redação, ela vai valer no máximo 10 pontos. Certo? No máximo 10 pontos. Então, digamos que você fez a redação assim, ó, impecável, redondinha, perfeito. Olhe, com todas as citações, com todos os argumentos, tudo aquilo que precisava, certo? E na tua nota, você tirou, vou colocar aqui NF, vai ser igual a 10 na redação, certo? E como você fez ela perfeitinha, você não teve erros, então foi 0, certo? 0 erros. Vamos pelo cálculo, ver se vocês me ajudam, porque eu sou professor de português, não de matemática. Se eu fizer besteira, vocês fingem que eu não fiz. 10 menos a quantidade de erros, dividido por, você fez 30 linhas. Certo? Lembrando que a redação é de 20 a 30 linhas. Você fez em 30 linhas. Como que vai ficar esse cálculo? A gente sempre começa, quando eu tenho subtração e divisão, a gente começa pela divisão. 0 dividido por 30, 0. Certo? 10 menos 0, 10. Beleza? Tua nota final na redação vai ser 10, se você fez tudo certo. Beleza? Agora digamos que você foi, como meu pai faz, ele faz assim. Meia boca. Foi meia boca. Não foi tão bem assim. Aí você tirou um 6 na tua nota de redação. Certo? E aí o revisor lá da CESP, ele com aquela lupa dele que ele ganhou diretamente de Lúcifer, ele começa a procurar todos os erros que você cometeu. E ele vai começar a somar. Esse cara aqui teve 4 erros de vírgula. Esse cara aqui esqueceu uns 3 acentos. Esse cara, ele esqueceu de usar uns 2 conectivos. Não usou as linhas até o fim, que perde ponto também. Não deixou a divisão do parágrafo certinha entre os períodos que eu pedi, mais 4 por cada parágrafo. E fez a conclusão ver a cara dele. 1 ponto. Ele vai pegar e vai somar esses erros, certo? 4, 7, 8, 9, 10, 15. 15 erros. E ele vai dividir essa quantidade de erros pela quantidade de linhas que você fez. Então, digamos que você fez, no mínimo, 20 linhas. Certo? Fez o mínimo exigido. Não sei, calculadora, 15 dividido por 20. Deixa eu ver. 15 dividido por 20, 0,75. Então, 6 menos 0,75. A tua nota final vai ser 5,25. Beleza? Esse é o cálculo. A quantidade de erros que você comete dividido pela quantidade de linhas vai diminuir na nota que eles deram na tua redação. Então, a nota final vai ser isso aqui. Beleza? Levemente assustador? Levemente assustador. Mas aqui já temos o primeiro bizu. Bizu matador, tá? Para conseguir ir bem nessa redação. Quando eu peguei 15 erros e dividi por 20, deu 0,75, né? Vamos dizer que você não fez 20 linhas. Você fez a quantidade máxima, 30 linhas. 15 dividido por 30, aqui eu consigo fazer de cabeça. Olha como eu sou ninja na matemática. Meio. Meio, né? Meio, né? Ah, pelo amor de Deus, eu fiquei até... 6 menos meio, 6 menos meio, perdão, 5,5. Você ganhou 25 décimos. Por quê? Porque você fez 30 linhas. Primeira coisa que eu já vou falar de cara para vocês. Aluno Papa Mike, neste concurso, vai fazer redação com 30 linhas. Não vai ser 29, não vai ser 28, não vai ser 27. Vai ser 30. Porque quem fizer com 30 linhas, na hora da mudança, da diminuição do cálculo, vai ganhar ponto. Não vai perder. Certo? Então já se prepare. A tua redação vai ter que ter 30 linhas. Beleza? Obrigatório. Tranquilo? Belezinha? Ok. A parte que eu achei mais sacanagem de tudo isso foi justamente eles fazerem isso aqui. Eles somarem erros.
Porque antigamente, quando a CESP ela via os erros que os alunos cometiam, eles dividiam em 4 tópicos: erros ortográficos, erros estruturais, erros morfológicos, erros de construção. E você poderia errar até 10 vezes cada um. Então, no máximo, você teria 40 erros. No máximo. Agora, o céu é o limite. Você pode ter 20 erros de vírgula, 10 erros de acentuação, 30 erros de concordância verbal. Eles só vão somar. Certo? Então agora o céu é o limite. Quanto mais erros ortográficos, pior a nota. Beleza? Essa parte é sacanagem? Sim, é sacanagem. Eles fizeram assim para deixar mais difícil. Mas também existe um motivo disso, né? Quem também olhou o edital já, sabe que eles mudaram a regra de como eles vão fazer a avaliação da redação. Como era anteriormente? Anteriormente, a redação ela era avaliada junto com a prova objetiva. Você ia ter a prova objetiva, você ia ter a redação e ia ser avaliado até um número X de alunos, certo? Agora eles vão primeiro avaliar a prova objetiva, anunciar os aprovados, certo? Fez lá, os aprovados, beleza. Dos aprovados na prova objetiva, eles vão tirar para os homens 2.400 primeiros colocados, para as mulheres 600 primeiros colocados. E vão fazer a avaliação da redação só desses. Isso já é muito ruim, sabe por quê? Vou citar um exemplo de homem. Você passou na colocação 2.401. Você empatou com outros 10 concurseiros. Só que você ficou em 2.401 porque você é mais novo. Vocês sabem que a diferença de idade faz essa questão, né? Quem é mais novo vai ficando para trás. Mesmo assim, por causa disso, você tirou a mesma nota que eles, mas você é mais novo que eles, você já está automaticamente desclassificado do concurso. Porque eles não vão nem olhar a tua redação. E não é assim, vamos conferir 2.400. Teve 100 que foram desclassificados porque feriram os direitos humanos. Vamos jogar esses 100 fora e pegar outros 100. Não. É 2.400 cravado. Não importa se os 2.400 acertaram a redação ou se os 2.400 erraram a redação, vai ser 2.400 e ponto final. Certo? Mais uma sacanagem. Então, a redação que tinha um peso mediano nas provas anteriores, para a prova de vocês, o peso dela foi lá em cima. Por quê? Vou pegar o mesmo exemplo que estava aqui. Só que agora eu vou dizer que você foi o homem que passou na posição 2.400. E você fez o cursinho do Papamai que você alejou na redação, como diria o Lagiano. Alejou. Tu foi muito bem. E no final dos cálculos, a tua nota foi lá para 9,6, por assim dizer. A redação vai ter caráter classificatório. O que significa isso? Significa que se você tirou 9,6, você vai ganhar posições de todos aqueles que tiraram menos de 9,6. Então, um cara que passou em 2.400 depois da avaliação da redação, pode aparecer lá no 200. Pode aparecer lá no 150. A redação ganhou muito peso. Muito peso. Então, povo que está aqui, homens e mulheres que estão aqui, redação virou prioridade. Já era prioridade, agora é mais ainda, certo? Tem que focar nessa redação, porque essa aqui vai fazer muita diferença. Muita diferença. Beleza? Ok? Estão assustados? Não? Um pouquinho? Tem coisa pior. Como diria meu pai, na guerra sem água é muito pior. Ok, gente. Muito bem. Então já sabemos o peso que a nossa redação vai ter. Agora, qual é o nosso objetivo a partir de agora? Virarmos os ninjas da redação, certo? Virarmos as lendas, os guerreiros, os Zé Medalha da redação, certo? E como nós vamos fazer isso? Com muito treino. Vamos treinar como se não houvesse amanhã. Vamos primeiro aprender as estruturas, ver como é que funciona essa parte de redação estrutural e depois a gente vai começar a treinar. Beleza? Povo, trouxe aqui para vocês modelinho de redação antigo, tá? Como eu falei, não vai ser assim na prova de vocês, mas só para vocês terem uma ideia do que a CESP exige. Não vamos ler tudo, vamos só pegar tópicos, tá? Isso aqui também vai estar no material de vocês, então se vocês quiserem depois pedir impressão para as meninas, vocês têm isso lá junto no material de vocês, certo? Isso aqui é a exigência da parte discursiva da prova e todos os tópicos que eram exigidos pela CESP até as últimas provas de concurso. Então aqui em cima ele dá as regras, que vai ser numa folha de texto padronizada, né? Você vai ter que fazer cadê a parte da dissertação aqui? Meu Deus, eu li isso aqui 500 vezes e já perdi. Enfim, daqui a pouco aparece. Na folha do texto definitivo, a presença de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo acarretará em anulação. Vamos falar dessa parte. Quando você estiver
fazendo a sua prova, você vai ter uma folha mais ou menos assim, não torta via a minha cara, do jeito que eu fiz aqui, mas bem retinha. E você vai ter um outro quadradinho aqui. Vai ter uns códigos de barra aqui, ó. Uns números esquisitos aqui e tal. E vai ter umas linhas aqui. Vai ter uma quantidade de linhas aqui no meio. Tudo certo. Aonde você vai escrever sua redação? Tu vai escrever dentro desse quadradinho. Vai ter o quadradinho, você vai começar aqui em cima. Vai escrever. Tererel. Tudo certo. Vai fazer todas as linhas, porque agora tu já ouviu que o professor Will falou que tem que ser 30 linhas. Quem fizer 29, eu vou aparecer na porta da universidade e vou dar uma facada nas costas. Então, 30 linhas, certo? Entregou a redação, ficou linda, maravilhosa, perfeita. Fez a prova, passou tudo pro gabarito, falou, é pronto, já vou lá medir a farda amanhã. Tudo certo. Vou virar PM, já vou chegar, levar as algemas pra casa e o bicho vai pegar. Aí quando você vai entregar pro fiscal, tu tá com a folha da redação aqui na tua mão e com a caneta aqui. Aí você vai soltar na mão do fiscal, quando ele puxa, sem querer, a tua caneta faz isso aqui, ó. Risca o caderno de redação, a folha de redação. Há uma chance grandíssima de você acabar de perder o teu concurso. Porque isso aqui é marcar uma folha de redação. Pensem assim, gente. A CESP, quando ela vai fazer um concurso como esse, ela vai contratar professores para fazer a correção da redação. Ela contrata, e não é pouco, tá? Um concurso igual de vocês, eles vão contratar para mais de 1000 professores. É muito professor, no Brasil inteiro. Aí, digamos que o professor Will aqui deu a dica para vocês, falou assim, ó, vocês vão fazer desse jeito e tal, não sei o quê, e a CESP me chamou para ser professor revisor. Vou corrigir a redação. Aí eu falo para vocês assim, ó, vocês, meus alunos, quando vocês estiverem fazendo a prova na folha de redação, vocês vão fazer um risquinho aqui no canto, ó, para eu saber que vocês que estão fazendo. E aí eu vou dar uma notona top para vocês. Tá? Vou dar uma nota topzera. Não dá. Tô favorecendo alguém, certo? Então, qualquer coisa que você faça ao redor pode ser caracterizado marcação de folha de redação para professor que é conhecido do concurseiro. Professor que deu aula para o concurseiro. Certo? Então, gente, isso aqui, 0, 0. Perdeu só daqui 3 anos para tu fazer de novo a prova. 3, 4 anos, isso se o governo for legal. Certo? Pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, não me façam nenhum tipo de marcação ao redor do quadrado onde estão as linhas para tu escrever. Certo? Pelo amor de Deus, não façam isso. Não faça risco, não faça bolinha, não coloque o nome, certo? Nada disso. Belezinha? Ok? Eu vi uma lista uma vez daquilo que já foi considerado marcação de folha de redação por várias bancas diferentes. E, gente, é umas coisas muito nada a ver. Teve uma vez que o Enem, tá? Isso foi pro Enem. Um aluno teve a sua redação zerada porque ele dobrou o cantinho da folha de redação. Ele fez uma dobrinha, tipo, ele pegou a folha e dobrou aqui, ó. Fez uma marcação, né? Assim, ó. Aí fica essa marca da dobrada, né? Perdeu a redação. Chatos, insuportáveis. Não marquem nada ao redor, certo? Usem apenas o espaço dentro do quadrado e só usem texto. Não façam um desenho, tá? Não fique inspirado lá, quer fazer, vou desenhar um Bob Esponja bem pequenininho aqui no cantinho. Não, pelo amor de Deus. Nada, só texto. Beleza? Só texto. Ok. Aqui tá todas as regras, a que eu queria falar era mais essa e também outra. Para a prova de vocês foi exigido que a redação seja feita em caneta preta, tá? Não me leve em caneta azul, nem leve, não caia na tentação. Vai só de preto, tá? Leva mais 5 canetas preta. E se o parceirinho do lado pedir caneta que esqueceu, se for pra Mike tu dá, se não for manda merda. Ou pega aquela bem ruim que tá falhando, sabe aquela desgraçada que tu tem há 10 anos com a tinta seca, dá pra ele, se vire. Beleza? Povo, logo depois das regras da redação, vão vir os textos motivadores. Esses textos motivadores, tá no nome, motivadores, vão ser para motivar você. Vão dar a direção da redação, vão dizer aquilo que a banca quer de vocês, para vocês fazerem uma redação conforme os textos motivadores. E aqui já temos também um grande erro de concurseiro. O texto motivador não tá ali para ser um banco de dados para vocês tirarem informações dali e pôr na redação. Não façam isso. Não se cita absolutamente nada que está no texto motivador. Nada. O texto motivador, você fala assim, ó, conforme o texto motivador da folha de apoio. Não. Ou conforme os dados apresentados no texto motivador. Não, nunca. Isso zera a redação. Certo? Isso zera. E tem uma sacanagem que é muito pior. Muito pior. Digamos que aqui, eu acho que até tem nessa daqui, deixa eu até olhar.
Digamos, não tem nessa, mas enfim. Digamos que aqui no texto motivador tivesse uma pesquisa. Boa noite, gente, por favor, à vontade. Trouxe medicamento hoje para vender? Tem? Então deu boa. Digamos que no texto motivador tivesse uma pesquisa com uma porcentagem. 20% do Brasil, a população é contra o aborto. Jogando, tá? 20% é contra o aborto. Tá aqui. Pesquisa realizada pelo IBGE. E você decorou essa pesquisa porque você queria citar ela na tua redação. A mesma pesquisa que está no texto de apoio. Você foi lá na internet, pesquisou e decorou. 20% é contra o aborto, 20% é contra o aborto. Chega no dia da redação, tá no texto de apoio. Você pode usar? Não. Ó, deu ruim. Não dá, tá? Se der na sorte, quer dizer, no azar, de tudo aquilo que você pesquisou cair no texto de apoio, já era, você não pode usar. Beleza? Não se usa nada que está no texto de apoio. Tranquilo? Nada. Belezinha? Aí, olha só, como que era a versão antiga do CESP? Tá vendo aqui embaixo a divisão por tópicos? Era assim. Eles faziam divisão por tópicos, davam pontos para cada tópico, e você ia citar os tópicos na tua redação, um por um. Certo? Não é mais assim, essa parte mudou, tanto para o bem quanto para o mal. Vai ser para o mal, porque nós não vamos ter mais o norte, que era bem mais fácil, mas para o bem também, porque agora a gente pode montar esqueletos próprios. A gente vai poder escrever da nossa própria maneira, vai dar ponto de originalidade e vai facilitar a vida daquele que estudou. Vai dificultar para quem não estudou, vai facilitar para quem estudou. Certo? Povo, vamos dar uma olhada nessa redação. Eu acho que eu tenho uma outra aqui que ficou melhorzinha. Aqui. Essa redação, gente, teve nota máxima com a CESP, tá? Nota máxima. O cara tirou 10 nessa redação. Certo? Vamos dar uma olhada na forma, nas estruturas, de como ele fez, tá? Hoje não vai dar tempo de eu entrar muito a fundo em como você escreve um texto dissertativo. Vou só olhar a parte estrutural primeiro, certo? E daí se der tempo a gente começa a falar de realmente como funciona você escrever. Beleza? Ah! Parênteses. Duas coisas, antes de eu começar a falar disso daqui. Primeira coisa. Tá, professor. Agora eu vou cutucar aí porque teve um pessoal aí que a gente tem... Eu tenho uma inimizade com uns alunos aqui. Vocês vão já saber por quê. Então, pessoal, que resolveu inventar um cara. Um tal de Luiz Paiva. Eu não contei essa pra vocês, eu testei o Luiz Paiva no chat GPT. Não. Eu coloquei chat GPT, quem é Luiz Paiva? Ele falou assim, preciso de mais informações pra saber quem é esse cara. Eu respondi, eu também. Eu não faço ideia de quem seja o Luiz Paiva. Eu preciso que ele exista. Pensei assim, gente, vamos dizer que você foi lá no dia da redação, tu foi fazer tua prova e tal, e todos os dados, pesquisas que você tinha, que você decorou, apareceram no texto motivador. Você não tem nada, zero, para poder usar de citação, zero. Aí tu fala assim, quer saber? Eu vou dar uma inventada. Vou tacar ali um doutor Luiz Paiva aqui, nem sei se existe ou não existe, médico biólogo, e vou dizer que ele inventou essa frase aí e bora. Bora, guerreiro. Gente, isso é loteria, tá? Isso é Mega Sena. Por quê? Informação inventada, zera a redação, tá? Zera. Só que o brabo é o revisor saber que ela é inventada, né? Até, sei lá, 2 meses atrás, até a prova do Corpo de Bombeiros, eu diria que você inventar informações, 100% das vezes ia zerar a tua redação. 100% das vezes. Aí veio o Luiz Paiva e quebrou meu rolê, né? Porque nós temos um aluno aqui, que lá na prova dos bombeiros, ele citou esse cara que não existe, Luiz Paiva, citou uma frase que não existe, que esse cara falou, e ele tirou mais de 900 na prova, na redação. Não foi pego, certo? Então assim, gente, é loteria. O revisor pode pegar, olhar e falar assim, você tá tentando me enganar. E descobrir que é falso e te zerar. Assim como ele pode não olhar e passar, certo? Vai de vocês. Minha opinião, não façam isso. É colocar muita sorte no azar. É colocar todo esse tempo de estudo, tudo que você tá correndo atrás, o teu sonho na mão do Luiz Paiva. Que nem existe. É. Certo? Melhor não. Beleza? Se na hora bateu o desespero, tu não lembrou de nada, vai na fé, guerreiro. Mas saiba que se descobrirem que é falso, zera. Beleza? Segunda coisa. Na internet, se você for agora aí pesquisar esqueleto de redação para a prova da PM, vai aparecer uns 20 diferentes. Só que é o seguinte, gente, quando você usa esqueleto pronto da internet, o revisor ele vai corrigir mais ou menos umas 20 mil redações. Tá?
Não, desculpa, não de vocês não, porque eles arredondaram para 3 mil, perdão, esqueci desse detalhe. Mas então vai ter 3 mil, provavelmente eles vão dividir em 30 revisores, mais ou menos, tá? Aí o revisor vai pegar a primeira e vai colocar assim, medidas devem, ele vai ver o começo, né, vai estar escrito, tem muito se falado sobre o assunto, tema da redação. Sobre esse assunto, cabe falar informações pertinentes, pois medidas devem ser tomadas, tá? Aí ele pega a segunda, sobre o assunto, tema, medidas devem ser tomadas porque o assunto é pertinente. Parecido. Pega o terceiro. Sobre o assunto, né? Medidas devem ser tomadas, pois o assunto é pertinente. Porra, velho. Quarto. Sobre o assunto. Não, é sacanagem. Sabe o que acontece quando você começa a perder originalidade por pegar esqueleto pronto na internet? A tua nota, meia. Se você tivesse tirado 9, ele vai te dar 4,5. Se você tivesse tirado 8, ele vai te dar 4. Se você tivesse tirado 7, ele vai te dar 3,5. Porque esqueleto pronto zera estrutura. E a estrutura é metade da nota. Certo? Então, gente, nada de esqueleto pronto na internet. Para treinar aqui com a gente, para começar, até vai. Mas no dia da redação, pelo amor de Deus, não. Nada de esqueleto pronto. Certo? E daí, para compensar isso, eu vou passar para vocês um esqueleto meu. Eu sou contra passar esqueleto pronto, eu não gosto. Não gosto, justamente por isso, porque é muito arriscado. O cara vai pegar, a gente vai ter aqui, com a turma da reta final, mais de 100 alunos. Aí o cara vai pegar 100 redações todas iguais. Perigoso, né? Mas vamos passar o esqueleto pronto, porque o meu esqueleto ele é bem diferente daquilo que está na internet. Então, mesmo que ele veja que é meio parecido, ele vai falar assim, não, pelo menos não é da internet, deve ser de algum professor, né? Não vai dar tão ruim assim. Beleza? Ok, vamos para a estrutura. Começo de história. Uma coisa que eu incomodo muitos alunos que eles já sabem. Olhe essa lateral aqui, ó. Tá vendo essa linha? Você tem que escrever até aqui, certo? Agora olhe cada linha. Até onde as letras, as palavras estão vindo. Tá vendo que em todas as linhas, fora a última do parágrafo, né? Mas em todas as linhas, ela vem até na linha lateral? Use as linhas até o fim. Certo? Tem que usar até o fim. Cara aqui, ó, nessa primeira. Tá meio ruim de enxergar a letra também, o próprio PDF já é meio embaçado, tá? Mas aqui tá escrito mais ou menos assim, ó. Com o advento da globalização, desculpa, o contato entre diferentes culturas se tornou, aí ele olha assim, ó. Cara, eu quero escrever algo, mas eu acho que não vai caber aqui. Eu vou vir até o se tornou, vou pegar esse algo e vou colocar lá. Vai ficar todo esse espaço em branco aqui, ó. Acabou de perder um ponto. Certo? Cada linha em branco é um erro. E como eles agora estão somando erros, se você fizer 30 linhas sem usar até o fim, são 30 erros. Certo? Então, gente, regra número 1. Linha até o fim. Ah, sobrou um pedacinho da linha, professor. Igual aqui, ó. Um pedacinho. O que eu faço? Divisão silábica. Tu vai colocar a primeira sílaba aqui. Hífen, continua a palavra do outro lado. Certo? Ó, aqui é a palavra comum, né? A pessoa colocou o CO, hífen, mum. Certo? Mas tem que usar até o fim. Beleza? A gente vai ver como que faz essa divisão silábica. Tem regrinha, tá? Não é só pegar ali, tacar ali e mudar. Quando tem encontro consonantal tem um jeito, quando a palavra tem hífen tem outro jeito. A gente vai ver isso pra frente. Belezinha? Ok. Usar as linhas até o fim. Segunda coisa da estrutura. Olha o início do parágrafo. Espaçamento. Certo? Tu vai colocar um espaçamento no início do parágrafo. E temos um bizu para esse espaçamento no início do parágrafo, certo? Tem a caneta Bic? A tampa. Eu tive uma leve discussão com alunos ali do Objetivo, porque eles falaram que eu ensinei errado. Não, só a tampa. Eu ensinei errado para eles e não é que eu ensinei errado. Eles que são burros. Não, eles que não entenderam o que eu quis dizer. Olha só. Você vai fazer a tua prova lá no dia com caneta Bic, tá? Ah, mas é que eu tenho uma caneta da Farma Popular, que é bem bonitinha e funciona com a beleza. Não, senhor. Caneta Bic. Por quê? Primeiro que você não pode ter nada escrito na tua caneta, né? A caneta tem que ser transparente. Aí tu pega da farmácia popular, o cara vai olhar e falar assim, tem uma tabuada escondida aí dentro. Não vai rolar. Certo? Caneta Bic transparente. Aí você sabe que a Bic tem essa tampa aqui, né? Eu vou tentar fazer ela aqui no quadro, porque agora eu tenho que ficar cuidando, porque os alunos falaram que eu ensinei errado. Então eu vou fazer bonitinha ela aqui. Não, bonitinha é forte, mas vou tentar fazer. É mais ou menos isso. Ó, ficou? Ô, louca! As credo. Olha aí, ó. Dou pra desenhista, hein? Sai fora. Olha só. Olha só, gente. A tampa da caneta Bic tem a asinha, né? Que seria essa parte aqui. E tem a própria tampa, que é onde você coloca a caneta dentro. Certo? Pelas regras das normas técnicas da BNTT,
Toda redação oficial tem que ter um espaçamento de 2 centímetros, mais ou menos, no início do parágrafo. Tá? Entre 1,8, 2,2, por aí. Sabe o que você vai ter na tua mão lá no dia da prova, que tem exatamente 2 centímetros? Essa parte aqui, ó. A asa, né? Da caneta Bic, da tampa da caneta Bic. Isso aqui ele tem mais ou menos 1,9, tá? Mais ou menos. Então o que você vai fazer? Lá no dia da prova, vai ter a folhinha, né? Vai pegar a tampa, vai colocar ela aqui, ó. A pontinha grudada na folha na lateral. Vai fazer um risquinho aqui, ó. 2 centímetros, cravadinho. Vai começar o teu parágrafo daqui. Beleza? Início de parágrafo. Igual tá ali, ó. Aqui, início de parágrafo, início de parágrafo, início de parágrafo. Beleza? Detalhe importante também, todos os parágrafos têm que estar alinhadinhos, tá? Se aqui eu comecei esse parágrafo aqui, o meu próximo parágrafo, tu vai ter que alinhar. Ali também, certo? Nem pra cá, nem pra cá. Alinhadinho. Beleza? Tranquilo? Obrigado. Vamos falar sobre tamanho e legibilidade da letra agora. Primeiro, tamanho da letra. Não importa muito, tá? A única regra que você tem que cuidar é aquelas regras nossas dos cadernos de caligrafia. Lembra do caderno de caligrafia? Nunca fiz aquela bosta. Por isso que eu tenho um professor de português que a letra mais feia que eu conheço sou eu mesmo. Olha só. Você sabe que... Vou fazer aqui. Você sabe que você tem a linha de cima, a linha de baixo. E quem fez caligrafia, lembra que tinha uma linhazinha no meio, lembram? Não era bem no meio, né? Um pouquinho mais para baixo, certo? Então pense assim. É como se fosse um caderno de caligrafia. Você tem ali embaixo, tem ali em cima, você vai escrever. Você pode escrever tanto de letra cursiva quanto de letra caixa alta, é indiferente, tá? Não tem problema como você vai escrever. Você só tem que cuidar em não misturar os dois, tá? Se você misturar os dois, pode ser que dê problema. Não é nem regra que vai dar problema, mas pode ser que dê, porque pode ficar meio confuso. Vou dar um exemplo. Tu vai escrever a palavra policial em caixa alta. P maiúsculo, tu vai começar, certo? A palavra. Policial. Beleza. Pode escrever assim, não tem problema nenhum. Certo? Quando eu escrevo em caixa alta, a única coisa que eu tenho que cuidar é que a minha letra maiúscula esteja bem visível. Tá? Que perceba-se que é uma letra maiúscula ali. Certo? Tranquilo? Vou fazer a linha aqui embaixo. Vou escrever em letra cursiva. Como que eu faço policial em letra cursiva? Policial. Tranquilo também, tudo certo. Lembre que as letras em cursivo que necessitam de um espaçamento até o fim, como o T, que sobe, o B, que sobe, o L, que sobe, e por aí vai, você tem que só passar do meio, tá? Não precisa fazer até lá em cima, mas tem que passar do meio. Beleza? A mesma coisa para letras que descem, como o Q, o J, e por aí vai. Não precisa fazer até a linha de baixo, mas tem que passar dessa linha aqui, certo? Tem que estar para baixo. Beleza? O que vocês têm que cuidar, então? Quando você mistura as letras. Nossa, ficou ver minha cara essa linha aí? Oxi. Quando você mistura as letras, pode ser que dê um probleminha. Como que eu digo misturar as letras? Você vai fazer o P em letra de caixa alta. Aí tu vai fazer o O assim. Aí tu faz o L assim. Aí tu faz o Si, Ao assim. Você mistura. Isso pode dar problema. Certo? Quando você mistura o tipo de letra. Você vai colocar meio caixa alta, meio cursiva. Não faça assim, tá? Vai ou para caixa alta ou vai para cursiva. Um dos dois. Qual, professor? Tem preferência? Aqui você escreve mais legível. Aqui dê para entender. Certo? Porque pense assim, ó. A minha letra tem que ser linda, maravilhosa, tem que ser um pitel, como diriam os antigos? Não. Tem que dar para entender, gente. Se o revisor entender, tua letra tá ótimo, tá excelente. Certo? Agora aqui entra um tópico importante. Tu tá escrevendo, vou fazer aqui, e você, talvez motivado pela internet, escreveu Tistreza. Bah, errei, escrevi Tistreza. E agora, o que eu faço? Você cometeu um erro, beleza. Como que você faz para resolver um erro que você escreve na tua redação? Você vai fazer unicamente, só isso, um risquinho no meio. Só, mais nada. Certo? Ah, vou colocar entre parênteses. O principal erro do concurseiro é colocar entre parênteses. Não faz isso. Quando você coloca entre parênteses, você destaca o erro.
Não me coloque entre parênteses, pelo amor de Deus. Ah, professor, vou dar um riscãozão assim, ó. Nem vai ver que tá escrito tristeza. Não. Só um risquinho, tá? Só um. E deu. Belezinha? Outro. Campeão também. O povo gosta de fazer isso. Deixa eu apagar aqui. Não perde ponto para erro ortográfico. Não. Perde ponto se você errar demais. Tá? Mas erro ortográfico não perde ponto. Só se ficar um absurdo. Tá tudo razoável. É só pra dar uma... Né? Vai ganhar umas 2, 3 linhas com uns errinhos, dá certo. Você sabe que... É, porque daí entra no errar demais. Tipo, se você errar demais, aí dá problema. Tá. Começou a escrever. Vou colocar assim, ó. O problema da sociedade atual é que... Aí você tá aqui no que, você vê que escreveu problema. Puta que pariu. E agora? Aí tu pensa assim, bom, vamos pensar. Vou riscar tudo e vou começar de novo aqui. Não dá. Quando você faz um erro desse tamanho, aí sim dá problema, porque ele é muito longo. Erros são pequenos, certo? Uma palavrinha, riscou do lado, certo? Bah! Aí pra onde o concurseiro vai? Todo mundo vai pro mesmo lugar. Todo mundo. Tu faz um risquinho e aqui em cima, ó. Problema. Te falar, se acontecer essa situação, você percebeu só bem depois que você cometeu um erro ortográfico, perdeu. Já era. Não adianta tu colocar em cima, não vai valer. Não conta. Virou problema. Virou problema. É, daí o cara tenta, né? Coloca um R assim pra tentar ver se dá um jeito. Se foi, já era. Certo? Depende de como ele ficar. Se você fizer bem feitinho, beleza. Mas se tá visível que o cara inventou um R ali, aí não tem como. É. Tipo, o cara... Eu tive um aluno, qual foi a palavra que ele fez que eu falei, não, você tá de sacanagem comigo. Acho que foi adolescência. Ah, isso, foi adolescência. Ele escreveu assim, ó. Adolescência. Escreveu adolescência. Aí ele viu que ele fez errado, só que bem depois, né? Ele viu, putz, esqueci um C. Puta que pariu. Aí ele pensou, como é que eu vou fazer? Aí, olha o que ele tentou fazer comigo, ele tentou me enganar. Aqui, entre o N e o E, tinha um espacinho maior. O filho da mãe riscou esse coisinho aqui, ó. Pra fazer virar um C. E daí colocou um Ezinho aqui, ó. Esperto, né? Só que não. Aí falei pra ele assim, cara, tu acha que eu sou muito do trouxa, né? Pra tu colocar um E, riscar o negócio no meio pra fazer virar um C e colocar o E do lado. Você tá muito de sacanagem pra cima do meu corpo. Tem a menor condição. Certo, gente? Erros ortográficos, então. Só um risquinho, certo? Não desconta ponto. Só vai descontar ponto se for demais. Ou se forem muito longos, certo? Aí desconta ponto. Beleza? Tamanho de letra, indiferente. Letra pequena, letra grande, não quer dizer. Só que tem uma coisa que pode atrapalhar na questão da letra, que é o espaçamento entre as palavras. Tá? Isso pode atrapalhar. Vamos voltar aqui para o nosso texto. Repare o espaçamento entre as palavras. Se vocês olharem todo o texto, esse espaçamento está padrão. Ele não mudou, né? Tem um espaçamento aqui de mais ou menos uns 2 milímetros e ele fez isso em toda a sua redação. O que poderia dar problema de espaçamento? Você começar aqui no primeiro parágrafo do jeito que está aqui, e aí você percebe que não vai dar 30 linhas. E tu fala, putz, o que eu vou fazer para ganhar a linha? Tu começa a aumentar o espaçamento entre as palavras. Esse espacinho aqui, ó, entre elas, tu vai aumentando. Vai aumentando. Isso não. Tá? Não faça isso. Padrão tem que ter o mesmo espaçamento, do começo ao fim. E já de cara começar, então, com espaçamento longo. Tipo, professor, eu sei que eu não vou fechar 30, então já vou começar de cara com espaçamento de um dedo em cada palavra para poder ganhar 30 linhas. Também não faça isso. Certo? Espaçamento é espaçamento padrão, gente. A gente sabe qual é o espaçamento padrão. Aquela distanciazinha ali, mais ou menos uma letra. Se pudesse encaixar uma letra ali entre uma palavra ou outra, por aí. Certo? Belezinha? Ok, gente. Vou entrar agora na parte um pouco mais estrutural do texto, certo? O texto de vocês vai ser um texto dissertativo. O que é um texto dissertativo? É falar sobre um assunto apresentando argumentos. Certo? Falar sobre um assunto apresentando argumentos.
Ou seja, vai ter o assunto lá, vamos dizer que o assunto seja justamente a questão de você ter espaços destinados a pessoas com deficiência e como isso afeta a ordem pública, certo? O que você vai ter que fazer? Você vai falar sobre esse assunto, apresentando argumentos sobre ele. Você não vai só chegar e falar assim, é um troço ruim, né? Putz, sacanagem. Não, tu vai falar sobre algo específico dentro do assunto e vai argumentar apresentando fatos, apresentando pesquisa, apresentando citação, para defender um ponto de vista, certo? Para começo de história, você vai ter que ter uma opinião sobre o assunto, tá? Só que essa opinião não será pessoal. Como assim? Você vai colocar, por exemplo, voltando para esse assunto, que existem regras para que os ambientes sejam adaptados para pessoas com deficiência, certo? Só que você acha que não é legal isso.